que é a parte da física que procura estudar e entender as causas dos movimentos. E para a gente começar essa parte, vamos para as leis de Newton. Então, bora lá. Então, eu começo a aula justamente com a questão: o que é que causa o movimento dos objetos? O que é que faz uma maçã cair de uma árvore? Né? O que faz os objetos caírem? Enfim, eu quero que vocês entendam que, embora pareçam perguntas simples, saibam que foram necessários mais de 2000 anos para o homem conseguir responder essas questões de forma satisfatória. E olha que a gente ainda não tem respostas definitivas para isso, tá? Falando rapidinho aqui sobre a evolução do conhecimento, saibam que tudo começou com Aristóteles, cerca de 400 anos antes da Era Comum, lá na Grécia Antiga. E para ele, gente, todos os objetos terrestres eram compostos por 4 elementos fundamentais. E a gente até já discutiu isso aqui em aula anterior, né? Que elementos eram esses? Água, terra, fogo e ar. E o lugar natural da terra, por ela ser mais pesada, era de ficar embaixo. A água, por ser mais leve que a terra, né, ela ficava então acima. E os mais leves, fogo e ar, ficavam ainda mais para cima, tá? A propriedade de um objeto ser leve ou pesado era devido justamente à proporção desses 4 elementos, né, num objeto. E usando esses 4 elementos, pessoal, Aristóteles ele descreveu os movimentos de quase todas as coisas, tá? Assumindo sempre que os objetos tendem a voltar ao seu lugar natural em um movimento em linha reta. Tá? E para dar um exemplo disso, a gente já falou, né, que uma pedra, quando é solta, ela tende a voltar ao seu lugar natural, né, num movimento, claro, em linha reta para baixo. Já a fumaça de uma fogueira, ela sobe por quê? Ela sobe porque ela tende a voltar ao seu lugar natural, né? E é assim com todo e qualquer objeto na Terra. Porém, ele percebeu que alguns movimentos não ocorrem de forma natural. Tá? Então, se você pegar uma caixa que está paradinha no chão, ela não vai sair se movendo sozinha. A gente tem que ir lá e forçar esse movimento. Né? E para Aristóteles, esses movimentos ficaram conhecidos, né? Foram chamados de movimentos forçados. Né? Nesse caso, o movimento é associado à aplicação de uma força. Né? E ao parar de aplicar a força, para Aristóteles, né, a caixa parava imediatamente. Né? E essa ideia seria para todos os movimentos forçados. Né? Ou seja, o movimento só ocorre enquanto ele é forçado. Tá? Só que essa ideia, gente, ela falha em alguns casos. Né? A força trocada entre o pé e a bola é só durante o lançamento. Né? E aí, para tentar explicar, Aristóteles dizia que o ar continuava exercendo força, impulsionando aí a bola, impulsionando o projétil. Né? Só que muitos filósofos rejeitaram essa ideia. Né? E várias mesmo, foram as tentativas durante esses 2000 anos para de fato a gente conseguir entender esses movimentos que eram chamados de forçados. Né? E aí a gente acabou entendendo todos eles, né? Então, gente, todas as tentativas falharam até por volta do século XVII. E aí que surge o nosso querido Galileu Galilei, que refutou as ideias aristotélicas, né? Aí 2000 anos depois. E isso só foi possível, gente, com a inclusão da experimentação e da matemática. E você deve pensar, né? Nossa, só 2000 anos depois? Pois é, a explicação de Aristóteles, gente, ela não só era coerente, mas também intuitiva. Né? E eu quero que vocês percebam que muitos de nós carregamos essas ideias até hoje, justamente por esse motivo, né? Porque elas são intuitivas. E é por isso que a gente deve redobrar a atenção e tomar muito cuidado. Só a intuição não é suficiente para a gente tirar conclusões.
né? É por isso que a ciência ela é movida ao levantamento de hipóteses e à experimentação, que é justamente o teste dessas hipóteses. Quando esses testes, a experimentação, ela mostra que a hipótese está errada, então essa hipótese é descartada e é proposta uma nova hipótese, tá? E justamente com a comprovação, com a demonstração, com as evidências de que essas hipóteses são verdadeiras, é aí que se junta para se formar a teoria científica, beleza? Mas vamos voltar aqui ao Galileu, né? Galileu, então, através dos seus experimentos com planos inclinados, ele sabia que uma esfera solta de um lado atingiria a mesma altura do outro lado, ou uma altura muito próxima disso, tá? Mas diminuindo a inclinação do segundo plano, aí já não é óbvio, mas ele observava o mesmo, que a esfera atingia praticamente a mesma altura. Tá? E fazendo isso, né, assim por diante, o mesmo era observado. Tá? Então, gente, o que levou? Isso vai levar Galileu a levantar a seguinte hipótese. Se eu pegar esse segundo plano e deixar ele na horizontal, e de uma certa forma reduzir o atrito, o que vai acontecer com a bola? Então ele propôs que a bola continuaria o seu movimento de forma indefinida, né, para sempre. Tá? E isso é o que levou à ideia da inércia que foi proposta em seguida por René Descartes, né, que o corpo ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, né, caso nenhuma força atue sobre ele, tá? E veja que isso não é óbvio, né? Não é nem um pouco intuitivo, né? Foi preciso experimentação para levantar essa hipótese. Bom, e além disso, gente, Galileu também percebeu que a resistência do ar afeta os movimentos na Terra, principalmente o movimento de uma pena ou de uma folha de papel, tá? Quanto maior a área de contato do objeto com o ar, maior é a resistência imposta ao corpo, tá? E a hipótese, né, mais intuitiva é que sem a resistência do ar, uma pena ou um martelo caem juntos, né? Parece um absurdo, mas é o que a experiência mostra, né? E eu já mostrei para vocês esse experimento realizado na Lua, né, em 1971, pelo astronauta David Scott, né, na missão Apollo 15. E aí lá, como a Lua não tem atmosfera, o que dá para ver nesse experimento é que um martelo e uma pena, eles caem juntos quando soltos de uma mesma altura, né? E isso, gente, é impressionante, né? Pensar que um experimento desse foi feito na Lua em 1971 é muito bacana, né? Você vê como a ciência ela é importante, né? A evolução que ela traz, né? E assim, por mais que você pense, a viagem à Lua não serve para nada, né? Gente, as inovações tecnológicas que isso trouxe para nós, né? A gente pode dizer que computador, televisão, celular, várias das coisas que a gente usa hoje são provenientes da tecnologia aí, vindas aí dessa exploração espacial. Bom, gente, Newton, aproveitando e estendendo as ideias de Galileu e Descartes, formulou as leis da dinâmica, né, por meio do seu trabalho fundamental, o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687. Tá? Nesse mesmo trabalho, ele também propôs a teoria da gravitação universal, que relaciona a queda dos corpos aqui na Terra, sob a ação da gravidade, com o movimento dos corpos celestes, né? Mostrando que, a princípio, né, esses movimentos têm a mesma natureza, né? E, gente, isso é fantástico, tá? E com esse trabalho, né, Newton é considerado aí por muitos como o cientista que causou maior impacto na história da ciência. E não é à toa, né, gente? Mas eu quero que vocês percebam que ele não construiu nada sozinho. E ele mesmo reconhece isso, né? Tem uma frase famosa dele que diz: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombro de gigantes. Olha que lindo isso aí.
E hoje a gente sabe, né, que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, ela corrige as leis de Newton para os movimentos relativísticos, tá? E a mecânica quântica, construída por vários cientistas a partir de 1900, é a teoria vigente no estudo, né, de sistemas de dimensões atômicas e subatômicas. Mas como eu sempre falo, tá? A ciência é uma construção contínua. Experimentos são conduzidos a todo momento a fim de testar as teorias vigentes e encontrar respostas para as perguntas que a gente faz acerca do universo, tá? Mas a partir de agora, a gente vai focar nos princípios propostos por Newton, porque eles funcionam muito bem para as coisas do nosso dia a dia, tá? Inclusive, né, para a gente mandar o homem para a Lua ou para colocar um satélite em órbita, a gente não precisa da relatividade geral. Então, a gente começa aqui falando sobre o conceito de força. Diferentemente do nosso dia a dia, na qual a força tem um caráter de esforço muscular, né? Sei lá, de esticar uma mola, empurrar uma caixa, enfim. Na física, vai muito além disso, tá? Newton definiu força como um agente capaz de alterar o estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme de um corpo. E com essa ideia, ele escreveu as 3 leis de forma a dar corpo a esse conceito, tá? E por ser uma grandeza vetorial, não se esqueça que a força, ela possui um módulo e uma orientação, ou seja, ela tem um valor numérico, direção e sentido. E sempre a letra, como F, por exemplo, e coloca uma setinha em cima. E essa setinha é um símbolo, tá? Então ela sempre aponta para a direita, beleza? Independente de para onde esse vetor está apontando, tá bom? Muitas vezes a orientação, aí, a direção e o sentido é dada por um ângulo, tá? Aqui eu estou usando a letra grega θ. Mas você pode usar aí alfa, enfim, o que for dado nos problemas, tá bom? Então, gente, se sobre um corpo, como num caso de um foguete, atua mais de uma força, né, a gente lida com o que nós chamamos de força resultante. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, tá? Então veja aí no caso do foguete que, desprezando a resistência do ar, atua sobre ele a força gravitacional, que aí é dada pela gravidade, né, conhecida por vocês, e a força de empuxo, né, que é produzida aí pela queima do combustível. A soma vetorial dessas duas forças é o que a gente dá o nome de força resultante, e que no caso do foguete é o que impulsiona ele para cima, tá? Então, ó, veja essa animação, é isso que dá a força resultante, beleza? Matematicamente, a gente pode escrever a força resultante como sendo um FR e uma soma de F1 mais F2 mais F3 mais Fn, tá? Agora, como é uma soma de vetores, essa soma tem que seguir a regra de soma vetorial. Não é a mesma coisa que somar número, lembra? Então, assim, ó, não se esqueça que se eu for somar, por exemplo, 2 vetores perpendiculares, né, você pode representar isso geometricamente, né, pegando um vetor, qualquer um deles, e colocando o início do outro na ponta do primeiro. Tá? Isso vai gerar o nosso vetor resultante aí, em que o módulo dele é dado por Pitágoras, né? Então você pode calcular esse vetor força resultante igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, e aí tira a raiz quadrada, tá? Aí no slide está errado, esse R aí na verdade é o vetor FR da figura, ok? Agora, para vetores com direções quaisquer, você pode resolver, descobrir o módulo, por exemplo, decompondo os vetores, né? Por exemplo, decompondo o F1 no caso, em F1x e F1y, ou, né, usando a lei dos cossenos, né, como a gente viu lá atrás. A lei dos cossenos para uma soma de vetores em direções quaisquer é praticamente aí, né, Pitágoras, só que tem mais o termo 2F1, F2, cosseno do ângulo entre os vetores, tá? Isso aí é só para dar uma
uma relembrada, tá? E aí, gente, com base nisso, com base nesse conceito de força, com base no conceito da força resultante, é aí que a primeira lei de Newton pode ser escrita, tá? E ela é entendida, gente, como uma tendência natural dos corpos, dos objetos, tá? O que diz essa primeira lei? Ela diz que um corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Mas isso é uma tendência, e isso ocorre desde que a força resultante que atua sobre o corpo seja nula. Tá? Em outros termos, a gente pode dizer que para uma força resultante nula, o vetor resultante, né, o vetor velocidade desse corpo é uma constante. Tá? E isso inclui também o caso, né, em que a velocidade é nula, ou seja, que ele está em repouso, tá? Que é o vetor aceleração zero, beleza? Vamos pegar agora alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Os passageiros aí de um ônibus, eles se movimentam junto com o ônibus, certo? Quando o ônibus freia, né? Se os passageiros não se segurarem nos apoios, eles vão tender a permanecer em movimento retilíneo uniforme. E isso dá a sensação de ser jogado para frente, né? Um outro exemplo, quando o carro bate, né, o carro ele exerce uma força sobre a girafa, mas o pescoço da girafa tende a permanecer em movimento. Tá? Então aí esse GIF ele mostra a importância da gente usar o cinto de segurança, né, para que a gente possa parar aí com o carro de uma forma não tão violenta. Né? Esse outro GIF aí mostra, né, que às vezes a força de atrito não é o suficiente para parar os corpos, né? Então as pessoas aí, ó, tendem a permanecer em movimento, né? Mas também às vezes o atrito não é o suficiente para tirar a pessoa do repouso, né? Veja aí, ó, que o cachorro puxa com tudo, a criança tem a tendência em permanecer em repouso, tá? Então é isso que está mostrando aí. E para fechar, você pode usar a inércia para fazer uma entrega, né, que nem está sendo feita aí, a entrega mais eficiente do mercado. Bom, gente, agora atenção. A primeira lei, ela define também o que é um referencial inercial. Tá? Isso é fundamental para as leis de Newton. O referencial inercial, ele é chamado assim quando a força resultante nele é nula, ou seja, esse referencial está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. E eu estou chamando a atenção aqui porque as leis de Newton só valem para esses referenciais, só valem para referenciais inerciais. Referenciais acelerados, as leis de Newton elas falham, tá? E aí eu pergunto para vocês, a Terra é um referencial inercial? Então, gente, como a gente viu nas aulas passadas, a Terra ela executa um movimento de rotação em torno de si mesma e um movimento de translação, né, que na verdade é o de revolução em torno do Sol. Então, ela sofre aceleração centrípeta. Então, ela não é um referencial inercial. Mas, a gente já fez algumas continhas, né? A gente já viu que para a Terra, né, se a gente calcular a aceleração centrípeta devido à rotação dela em torno do eixo, a gente chegou aí no valor de 0,034 metros por segundo ao quadrado, que é cerca de 300 vezes menor que a aceleração da gravidade terrestre. Então, gente, para fins práticos, não há grandes problemas da gente considerar a Terra como um referencial inercial, tá? E digo mais, tá? Em princípio é difícil a gente ter um referencial 100% inercial. Mas quando é realmente necessário, né, para alguns experimentos que precisam de resultados muito precisos, é escolhido a partir de uma estrela muito distante, tá? Que daí elas estão praticamente paradas, tá? Então é aí os cientistas usam ela como referencial inercial, tá? E eu quero que vocês vejam como as leis de Newton falham no referencial não inercial, né? Dá uma olhadinha nessa simulação.
do lançamento de uma bola vermelha em uma roda giratória. Então imagina que você está em um carrossel, você joga uma bola, né? Para o referencial externo, que seria inercial, a bola vermelha lançada do ponto amarelo, ela vai executar um movimento retilíneo uniforme. Perfeito. Do lado de fora é isso que a gente vê. Porém, no referencial girante, ou seja, se você está nesse carrossel, você vai ver a bola executando uma curva. Tá? Isso acontece devido ao efeito de Coriolis. Tá? Ah, professor, isso é mentira. Se você não acredita, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui. Tá? Nesse vídeo aqui, ó, reparem que uma vez que a bola deixa a mão, ela não sofre mais aceleração centrípeta, tá? Então, nesse caso, se a gente olhar a partir de um referencial externo que é inercial, então repara aí, ó, a bola vai executar um movimento retilíneo uniforme. Beleza, tá? Então é um referencial inercial, então tá tudo certo. Agora veja no referencial girante, que não é inercial. A bola, gente, ela executa uma curva, tá? E aí, quando você vai escrever as leis de Newton aí, você vai ver que não dá certo. A gente tem que incluir um termo de força fictícia, né? Que é aí que surge essa ideia de força de Coriolis, tá? No referencial aí girante, tá? Então, é por isso que eu estou levantando esse problema para vocês. As leis de Newton, elas são válidas apenas nos referenciais inerciais. E são neles que a gente vai construir as teorias. É isso que vocês vão reparar na resolução dos problemas, tá bom? Então vamos aí para o primeiro exemplo desta aula. Quando um ônibus para de repente, os passageiros tendem a cair para frente. O que é que explica esse fenômeno? Então vamos ler aí as alternativas. As leis de movimento não podem explicar esse fenômeno. O fato de que a força que os passageiros sentem jogando eles para frente é a mesma força que o ônibus faz para parar. Gente, não tem nada de força jogando o cara para frente, tá? O fato de que os passageiros tendem a permanecer no seu estado natural imediatamente antes da aceleração brusca. É exatamente isso que diz a lei da inércia. É uma tendência do corpo permanecer no seu estado natural. Exemplo 2. Um observador vê um pêndulo preso ao teto de um vagão e deslocado da vertical, como mostra a figura a seguir. Sabendo que o vagão se desloca em trajetória retilínea, ele pode estar se movendo de... Bom, gente, se um observador vê esse pêndulo indo para trás, o que explica isso, né, para o referencial inercial, é que esse vagão está sofrendo ou uma aceleração ou uma desaceleração. É isso que vai provocar esse movimento, tá? Se o vagão estiver indo de A para B, o que vai explicar esse pêndulo ir para trás é o fato dele estar acelerando nessa direção, tá? Então, quando acelera, a tendência é desse corpo ficar parado, certo? Então, essa tendência faz com que ele vá para trás, tá? Ou, se esse vagão estiver indo de B para A, o que explicaria isso é ele estar desacelerando, tá? Porque aí a tendência seria esse corpo permanecer com a mesma velocidade de antes, então dá a impressão que ele é jogado para frente. Aí é só a gente procurar a alternativa, né? E a alternativa que responde exatamente o que eu escrevi ali é de B para A, com sua velocidade diminuindo, ou seja, desacelerando. Resposta E de elefante. Então vamos voltar para a teoria, né? Depois da gente entender a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a gente percebe que se há uma força resultante atuando sobre um corpo, então esse corpo deve adquirir uma aceleração. E a gente percebe isso na prática, né? Além de também perceber que a massa dos objetos influenciam nessa aceleração, né? Então, por exemplo, puxar uma pedra grande é muito mais difícil do que puxar uma pedra pequena, ou seja, uma pedra que tenha uma massa menor. Uma das coisas importantes percebidas, né, é que a massa
resiste à aceleração. E Newton definiu a massa como sendo uma medida da inércia do corpo, ou seja, a dificuldade imposta por ela para sair do seu estado natural, que é de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Tá? E veja que aplicando uma mesma força a um carrinho, ela vai implicar em acelerações diferentes dependendo da massa. Tá? Então, se o carrinho possui uma massa pequena, a aceleração será maior do que no caso da massa do carrinho ser grande. Tá? Então, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Tá? Outro detalhe observado também é que, se eu manter a massa fixa, se a gente aumenta a força, a aceleração aumenta. Ou seja, a aceleração é proporcional à força resultante que atua sobre o corpo. Então, gente, nós podemos escrever a segunda lei de Newton como sendo a força resultante igual ao produto entre a massa e a aceleração. Tá? E a unidade no Sistema Internacional de Força vai ser quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Escrever isso toda vez encheria o saco, então definiram quilograma vezes metro por segundo ao quadrado como Newton. Né? Então a gente usa a letra N para representar. Então não se esqueça que FR é a soma das forças que atuam sobre o corpo, M é a massa inercial dada em quilogramas e A aceleração que a caixa fica submetida, ou a caixa, ou o corpo, seja lá o que for. Então aí com base nisso, vamos ao exemplo número 3. O diagrama a seguir representa um bloco que se move sobre uma superfície horizontal e sem atrito, no sentido indicado pela seta tracejada. Uma força constante F, horizontal para a direita, mostrada no diagrama, está agindo sobre o bloco. Para que o objeto fique sujeito a uma força resultante na direção e sentido da seta tracejada, em qual das direções indicadas por A, B, C, D, E, deverá estar agindo uma outra força? Bom, recapitulando o texto, né? Ele quer que o corpo fique sujeito a uma força resultante na direção e sentido dessa seta tracejada aqui. Então a resultante tem que estar para cá. Só que nesse corpo já atua uma força F aqui para a direita. Então, gente, eu tenho que fazer uma outra força aqui para que, somada com esse F, resulte nessa seta tracejada aqui. Nossa, professor, como que eu vou fazer isso? Bom, vamos começar do mais simples. Para que eu tenha uma força resultante apontando em D, eu tenho que ter uma força apontando em D, certo? Só que não basta isso. Para que a minha força resultante aponte para D, vocês concordam que eu preciso ter uma força também cancelando essa força em F? Que força cancelaria essa força aqui em vermelho? Ora, eu teria que ter uma força aqui oposta, certo? E de mesmo módulo, de mesmo valor. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 newtons aqui, né, eu tenho que ter 2 newtons do outro lado. E isso cancelaria essas duas forças, sobrando só o que nos interessa, certo? Só que para isso aconteça, eu tenho que ter essa força em verde e a força em azul. Né? São essas duas aqui que eu estou fazendo, esta e esta. Então, a soma dessas duas, ó, me diz que eu tenho que fazer uma força apontando na direção e no sentido de C. Certo, pessoal? Então, por isso, alternativa C de cachorrão. Agora vamos fechar a teoria, né? Terceira lei de Newton, né? A terceira e última lei de Newton é a famosa lei da ação e reação, tá? Ela retrata, gente, um fato pouco intuitivo, tá? De que a interação entre dois corpos ocorre em pares, tá? Então isso significa o quê? Que se um objeto exerce força num segundo objeto, então o segundo objeto também vai exercer uma força no primeiro objeto, tá? E Newton percebeu que essas duas forças são iguais em valor numérico, mas
possuem direções opostas. Ou seja, o FBA ele é igual ao FAB, tá? Porém com sinal trocado, tá? Isso em termos de vetores, tá? Então eles são vetores opostos, porém o valor numérico é o mesmo. Então isso significa que se você der uma força na parede, a parede e sua mão vão sentir a mesma força, tá? E esse é o princípio, gente, que permite um carro ou uma pessoa se deslocar, tá? O pneu empurra a estrada e a estrada empurra o pneu e, consequentemente, o carro. É isso que faz o carro andar, tá? Alguns outros exemplos, né? O foguete empurra o gás para trás, né? E como reação, ele é impulsionado para frente, né? Pela força de reação. Tá? Um homem exerce uma força numa mola. E o que a mola faz? A mola puxa o homem. Tá? E aí, gente, tem muito mais exemplos, né? Quando a gente empurra a bola, né? Então essa bola empurra a gente. Então o que vocês estão vendo aí, o homem recebendo uma força oposta que faz ele caminhar no sentido contrário. Tá? Aqui, ó, a moça esqueceu dessa terceira lei de Newton, né? Ela esqueceu de apoiar a arma aqui no ombro. Né? Então, o que acontece? A arma vai ter esse recuo. E aí ela teve uma sorte que essa arma não estava na frente da cara dela. Né? Bom, gente, para finalizar, quero dizer para vocês, tomem cuidado. Embora a terceira lei pareça ser simples, muitas vezes as pessoas cometem erros, né? E são sempre os mesmos erros. Tá? Como a origem dessas forças vem da interação entre dois objetos, um objeto aplica a força, a ação, né, num segundo objeto, e a reação vai atuar no primeiro objeto. Tá? Ou seja, a ação e reação atuam em corpos diferentes. Tá? E por isso, os efeitos da ação e reação não necessariamente são os mesmos. Tá? Dá uma olhadinha aí nesse GIF, ó. Então o rapaz exerce uma força sobre o menino exerce uma força sobre o rapaz. Só que as forças, gente, elas são iguais, mas os efeitos são diferentes. Tá? Então isso é muito importante vocês terem conhecimento, beleza? Então é isso, vamos agora finalizar a aula com os exercícios finais. Se um caminhão ou um automóvel colidem frontalmente, sobre qual deles atuará uma força mais intensa? E depois, qual dos veículos terá maior aceleração? Bom, gente, a gente acabou de falar sobre isso, né? O módulo da força vai ser o mesmo para os dois. Tanto o caminhão quanto o automóvel vão sentir a mesma força, tá? Isso de acordo com a terceira lei de Newton. O que confunde a gente é porque o efeito é diferente. A aceleração ela é maior para o automóvel por conta da sua massa ser menor que a do caminhão. Então eu posso expressar isso pela segunda lei, né? Se eu pego a expressão lá, segunda lei de Newton, isolo a aceleração, como a força F é constante e a massa do automóvel é pequena, isso faz com que a aceleração seja grande. Para o caminhão, como a massa é grande, a aceleração sobre ele é pequena. Então isso gera efeitos diferentes, beleza? Exemplo 5. Quando um cavalo puxa uma charrete, a força que possibilita o movimento do cavalo é a força Q. Vamos aos itens. O solo exerce sobre o cavalo? Pô, já é essa, né, gente? O que possibilita o movimento do cavalo é justamente a força que o solo exerce sobre o cavalo, né? Mas vamos ver aqui os demais. A força que ele exerce sobre a charrete? Não. A charrete exerce sobre ele? Também não. A charrete exerce sobre o solo? Também não. Gente, em outros termos, ó, o cavalo ele vai fazer então uma força aqui, né, sobre o solo, e aí esse cavalo, esse solo como reação faz uma força sobre o cavalo, e essas duas forças, elas são iguais em módulo, né, mas têm orientações diferentes, tá? Então aqui, ó, a gente pode escrever isso em termos de vetor, né? A força que o solo faz sobre o cavalo é igual ao negativo da força que o cavalo faz sobre o solo, tá? Então, alternativa A. Exemplo 6. Uma força de 432,5 newtons acelera um kart
e seu piloto de 10,4 metros por segundo para 17,9 metros por segundo no tempo de 5 segundos. Qual é a massa do kart mais o piloto? Bom, então aí a gente tem, né, vamos anotar os dados. Temos uma força resultante de 432,5 newtons e o kart, né, indo de 10,4 metros por segundo para 17,9 metros por segundo em 5 segundos. Bom, gente, isso aqui foi dado porque a partir desses dados nós conseguimos calcular a aceleração, né? Então a aceleração é calculada pela definição, variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Aqui substituindo velocidade final 17,9 menos 10,4, dividindo isso pelo intervalo de tempo de 5 segundos, então em cima vai dar 7,5 dividido por 5. Então a aceleração no kart é de 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Mas aí ele quer a massa do kart mais o piloto. Então a gente pode aplicar a segunda lei, né? A segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Já isolando aqui a massa para ficar mais fácil, faz força resultante dividido pela aceleração. Então a massa vai ser 432,5 dividido por 1,5. E isso vai dar 288,3 kg. Exemplo 7. Um corpo de massa 5 kg está sob a ação de duas forças, F1 de módulo 20 newtons e F2 de módulo 10 newtons, perpendiculares entre si. Determine a aceleração adquirida pelo corpo. Isso aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, gente. Se eu fosse esquematizar, né, o termo perpendicular significa que essas forças, ó, fazem um ângulo de 90 graus entre si, tá? E aí, com base nisso, se eu quero calcular a aceleração, então a aceleração vai ser a força resultante sobre a massa. Porém, gente, essa força resultante, ela não é a soma de 20 com 10, porque elas não estão no mesmo sentido, né? Então, para isso, para encontrar a força resultante, como elas são perpendiculares, eu tenho que usar Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 400 mais 100. Então, vai dar raiz de 500. Tá? Vou ensinar um truque para vocês aqui, ó. Você vai ter 5 vezes 100. Raiz de 100, vocês sabem que é 10, né? Então, vai ficar 10 raiz de 5, tá? Mas aí você pode tirar, né? Na calculadora, tirar o valor da raiz. Isso aqui, né? Ou vai dar que a força resultante é de 22,4 newtons. Tá? Então, é isso ou isso. Substituindo aqui para achar a aceleração, então aqui vai ser 22,4 dividido pela massa de 5 kg. Então, resultado dessa conta vai dar 4,47 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula, gostado. Qualquer dúvida, me procurem aí no chat do Moodle, nos grupos, enfim, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço.